É verdade que eu gastei muito mais tempo nessas lições iniciais e vou gastar menos tempo nas lições que restam, não que sejam menos importantes, mas as outras áreas de relacionamento, marido e mulher, pais e filhos, no meu entendimento, são mais relevantes. Agora, então, vamos para as relações de trabalho. Os versos postos estão no 3:22 até o 4:1. Vamos fazer a leitura rápida, são versos pequenos, e diz assim: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas, ou seja quem for, agiu com injustiça, receberá injustiça. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Esse texto é fantástico porque nos apresenta um cenário muito prático e objetivo. E esse cenário estão destacados em algumas frases. Servos, obedeçam, obedeçam. Porque não façam as coisas só quando estiverem sob vigilância. Não pensem apenas em agradar os seres humanos, mas pensem com singeleza de coração, fazer as coisas por temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Então, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração. Isso nos faz lembrar de Eclesiastes, capítulo 9. Tudo quanto vier às tuas mãos para fazer, faz-o conforme as tuas forças, faz o seu melhor. Há uma frase que para mim é terrível, eu não ganho para isso. Ora, irmãos, para quem nós trabalhamos? Trabalhamos primeiro porque gostamos de trabalhar. Quem não gosta de trabalhar, encontra essas desculpas esfarrapadas e furadas. Trabalhamos para nós mesmos porque gostamos de trabalhar, gostamos de fazer bem feito. Trabalhamos para Deus, que nos deu a graça e a saúde e o vigor para trabalhar. Trabalhamos, é claro, para uma companhia, para uma empresa, para um líder, para um chefe, para um senhor, hoje diferente do que no passado. Mas nós trabalhamos primeiramente para nós mesmos e depois para Deus, ou para Deus e depois para nós mesmos. Em terceiro plano ficam os chefes. Então, fazemos bem feito porque gostamos das coisas bem feitas. Fazemos nosso melhor porque apreciamos o melhor e oferecemos a Deus o melhor. E aqui, esta palavra é que nós vamos receber a recompensa. Talvez, na maioria das vezes, o salário que recebemos não reflete tudo aquilo que nós nos dedicamos, as palavras e o reconhecimento não refletem, não representam todo o nosso esforço de dedicação e sacrifício, talvez nunca vão representar, mas no seu tempo Deus dará essa recompensa. E aos senhores ele diz, olha, lembrem que vocês são senhores, mas há um Senhor acima de todos. Uma lembrança, não é? E quem age com injustiça vai receber injustiça. Então, alguns conselhos muito interessantes. E aqui, irmãos, uma palavra, o auxiliar, parte auxiliar aqui da lição, ela nos faz uma reflexão sobre escravidão. Nós já tratamos disso numa outra lição, eu não tenho como entrar nesse assunto, mas os conselhos de Paulo aqui não significam que Paulo estava passando pano, passando a mão para a escravidão. Lembrando também, irmãos, que a escravidão nos dias do Novo Testamento não se compara ao que foi a escravidão com motivação étnica, com motivação de gênero, daquilo que aconteceu nos séculos de colonização mais perto de nós. Não. A escravidão mesmo em Israel, ela era muito amenizada. O escravo não podia ficar escravo mais do que 7 anos, era o tempo máximo que o escravo poderia permanecer escravo. Então, e lembrando que havia um escravo de Colossos, que é Onésimo, a quem Paulo orienta que seja recebido como um filho amado, e ele mesmo é o portador da carta. Então, Paulo diz, olha, você tem que voltar, você tem que se apresentar. Eu gostaria que você ficasse aqui comigo, me ajudando, mas você tem que reparar a sua falta. Volta para Filemão, lá em Colossos, e Filemão vai certamente receber vocês. Nós não temos aqui o final dessa história registrado na Bíblia, mas não tenho dúvida de que Onésimo foi recebido não agora como escravo, como Paulo pediu, mas como um filho amado, foi perdoado, ele reconhecia a sua falta e não tinha como reparar aquele erro. Isso é uma ilustração
da nossa pecaminosidade em relação a Cristo. Nós não temos condições de reparar a nossa falta diante de Cristo, nós esperamos que Cristo, representado por Filemão, nos receba como escravos fugitivos, escravos alienados, agora como não mais como escravos, e sim como filhos perdoados, regenerados para um viver. Que estas relações de trabalho possam ser marcadas por equidade, por justiça. Ninguém espera que pessoas, patrões, líderes sejam bonzinhos, mas esperamos que sejam justos, sejam equilibrados, tenham uma palavra sempre respeitosa, não de humilhação, não de inferiorização das pessoas. E se você, meu irmão, é empregado, se você, meu irmão, é um líder, é um proprietário, então que estes princípios marquem a nossa vida, e dessa maneira colocamos um ponto final na lição da terça-feira.